Se interromper um pouquinho, é porque cada vez que alguém entra, pede autorização aqui para poder ingressar na reunião. Então, vou fazer o seguinte, eu vou começar fazendo uma revisãozinha sobre livros e sobre certidões, tá certo? Vocês estão me ouvindo bem? Então, vamos lá. O que é que eu vou falar sobre... Joia, Beatriz, obrigada. O que é que eu vou falar aqui sobre livros, então? Revisar para poder a gente entrar no outro assunto, que vai ser o assunto de hoje, que serão títulos registrais, tá certo? Bem-vindo, Thiago. Então, assim, sobre livros, né, nós sabemos que o registro imobiliário, ele possui 5 livros obrigatórios, e são nestes livros onde vão ser anotadas as informações sobre os títulos que serão apresentados no registro imobiliário. Então, o registrador, em sua natureza, ele vai ser inerte, ele vai aguardar a provocação da parte, e essa provocação, ela é feita exatamente mediante a apresentação de títulos, que são documentos, tá certo? E esses documentos vão passar pelaquela tramitação que a gente já estudou, pagamento de emolumentos, exame da legalidade do título, para que só depois esses títulos possam ser dada publicidade, uma publicidade que seja segura, uma publicidade que preencha todos os requisitos registrais, e possa, assim, essa propriedade ser efetivada com todas as garantias que o sistema registral necessita para que a propriedade privada, ela efetivamente seja consolidada, não só como um direito fundamental, mas como um princípio de desenvolvimento econômico, certo? Então, esses livros vão ser o protocolo, que é o primeiro livro, é o livro 1 do registro imobiliário, que vai servir para quê? Vai servir para anotação de todos os documentos que são apresentados no cartório. Então, o protocolo, ele é o primeiro livro a ser alimentado com a prenotação, tá certo? Essa prenotação é aquela anotação prévia, uma anotação de controle, que necessariamente não diga que aquele título vai ser registrado, mas sim que aquele título foi apresentado ao cartório. Lembrando sempre que só será prenotado aquele título cujos emolumentos tenham sido pagos. Não pagou emolumentos, então não há prenotação, então não há direito de preferência, tá? Só que o protocolo, ele é utilizado em 2 momentos no registro imobiliário. Nesse primeiro momento, nesse momento prévio, onde eu ainda não sei se aquele título vai ser registrado, porque eu não sei se ele preenche todos os requisitos legais ainda. E no segundo momento, qual seria esse segundo momento? Esse segundo momento seria o momento no qual o título já foi examinado e a gente já sabe que ele vai ser registrado. Então, nesse momento, o titular do cartório ou o seu preposto, ele vai o quê? Ele vai analisar a matrícula do imóvel e vai ver qual é o ato que vai ser praticado na matrícula. Ou se vai ser feita uma abertura de matrícula, tá certo? Então, já foi feito o exame da legalidade. Nesse momento, o livro de protocolo vai servir para anotar os atos que serão praticados na matrícula, tá certo? E aí, no material prático que vocês têm, logo nas primeiras folhas, a folha número 3, tem uma demonstração do livro de protocolo, tá? Então, vocês depois, quando forem estudar, rever a aula, vocês peguem aí na página 3, que tem um modelo de protocolo, assim como no livro de vocês, o livro Sistema Registral e Notarial, vocês têm também, na página 81, o modelo do livro de protocolo e aqui em tese. Então, lá na prática e aqui no livro em tese, tá certo? E esse modelo, professora, vem da onde? Ele vem da própria lei de registros públicos, tá certo? Então, essa é a revisãozinha sobre livro de protocolo. O livro 2 do registro imobiliário é a matrícula. Então, assim, a matrícula, ela veio em substituição às transcrições e inscrições, que eram livros que eram utilizados antes da lei de registros públicos. Se vocês forem aqui para a página 4, logo a seguinte, do material prático, vocês têm um modelo de matrícula. Então, a matrícula, ela terá
no preâmbulo, na parte inaugural da matrícula, os requisitos que são o número da matrícula, a data em que a matrícula foi aberta, o registro imobiliário, onde esta matrícula foi feita, tá certo? E nós vamos ter a descrição do imóvel, tá? Então, essa descrição do imóvel, ela vai conter todas as... Bem-vinda, André, bom dia. Ela vai ter todas as especificações do imóvel que o caracteriza. Então, puxando um pouco da memória para a questão dos princípios registrais. Então, a gente vai ter, além das características do imóvel, a qualificação dos proprietários, lembrando bem que essa qualificação que consta na abertura é a qualificação dos proprietários da época da abertura, tá certo? E não significa que sejam os proprietários atuais. Então, lembrando ainda dos princípios, nós temos o princípio da continuidade, que diz que um ato, ele é alicerçado em outro ato. Por isso, então, nós temos o quê? Nós temos lá na abertura o nome do proprietário da época da abertura e a gente precisa ler a matrícula inteira para saber quem é o proprietário atual, tá certo? Gente, então, com relação à matrícula, é isso, tá? Então, a matrícula, ela vai seguir a sequência dos atos, ela vai se alimentar da medida que os títulos vão ser apresentados. Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre títulos. Eu estou fazendo ainda uma revisão sobre matrícula, sobre livros e sobre certidões, tá certo? Então, a matrícula, ela vai se alimentar da medida que esses títulos, eles vão ser apresentados ao cartório. Então, se for apresentado um mandado de penhora, eu vou lançar um registro de uma penhora na matrícula. Lembrando o quê? Que os atos na matrícula são registros ou averbações. Averbações são todos os atos que modifiquem a qualificação das partes ou a caracterização do imóvel, tá certo? O princípio da especialidade objetiva ou subjetiva, quando trata das pessoas, tá certo? E os registros? Os registros é toda vez que houver transferência de propriedade ou oneração. As averbações na matrícula são identificadas pela letra AV e os registros pela letra R, tá? Então, até aqui, só recapitulando, rememorando mesmo para vocês, coisas que nós já estudamos, tá certo? Além da matrícula, que é o livro 2, nós temos o livro 3, auxiliar, que aí no material de vocês também tem um exemplo na página 6. Ele é muito parecido com a matrícula, só que no livro 3, eu não tenho caracterização de imóvel, eu não tenho o proprietário, porque o livro 3, ele é um livro que ele não necessariamente vai ter relação com imóveis. Eles são atos que o legislador entende que sejam necessárias à publicidade no registro imobiliário, porém, não quer dizer que se relacione com imóvel. Exemplo disso, pacto extrapcial. Então, o pacto extrapcial, o Código Civil estabelece que ele deverá ser registrado no cartório de domicílio do casal, da época do casamento ou da época do registro do pacto, tá certo? Porque pode ser que na época do casamento a pessoa não sabia que precisava registrar, esqueceu, não registrou, e só na frente alguém diz para eles que é necessário registrar. Então, ele vai poder fazer esse registro a posteriori no local onde ele residir, tá certo? Cédulas de crédito, títulos de crédito também são registrados no livro 3 auxiliar, para que possa ser liberado ao crédito junto à instituição financeira. Acredito que depois de uma crise como essa, vai ter muitos financiamentos imobiliários para que os negócios, né, principalmente os agronegócios, eles deem continuidade. A gente já vê várias linhas de crédito sendo liberadas para as pessoas, não é verdade? Então, esse é o livro 3, tá certo? Todos esses requisitos que eu estou falando para vocês, eles estão na lei de registros públicos, porque era necessário que houvesse uma padronização, para que em qualquer lugar do país eu tenha efetivamente os mesmos requisitos, né, para que a gente tenha uma informação uniforme, tá certo? Aí a gente tem, gente, também o livro 4 e o livro 5. Aí no livro de vocês tem até também na página 83 do livro, texto, certo? Que tá todo em PDF no Unifonline para vocês. Vocês têm aqui, tá vendo? São imagens de livros reais, tá? De livros do indicador real e do indicador pessoal, ainda feito na época das máquinas de datilografia. Tem muito cartório que ainda utiliza esse tipo de
sistema de máquina de datilografar, tá? E depois digitaliza. E aí tem essas informações, tanto no computador como fisicamente em papel, tá? Para que serve o livro 4 e o livro 5? Então, quando eu apresento o documento, quando eu apresento o título no cartório, ele vai ser lançado no protocolo. O ato vai ser praticado na matrícula. E o nome daquela pessoa, aquele imóvel, também serão lançados no indicador real e no indicador pessoal, tá? Para quê? Para exatamente o próximo assunto, que é as certidões, para eu ter onde dar busca nesses elementos. Então, se eu recebo uma escritura pública de compra e venda para registro, essa escritura pública será analisada, vai passar pelo exame da legalidade do título. Preencheu todos os requisitos, vai ser lançado o ato no livro de protocolo. Vai ser lançado no indicador real o ato que foi feito naquela matrícula. E vai ser lançado no indicador pessoal o nome do comprador. Porque se alguém precisar de uma informação do comprador, e aí a gente já entra na nossa outra revisão, que é de certidão, tá certo? Se alguém precisar da informação do comprador, o que é que vai acontecer? Pelo nome da pessoa, o registrador vai lá no indicador pessoal e consegue identificar quais são os imóveis que estão registrados no nome daquela pessoa, tá certo? Só beber aqui uma aguinha. Então, gente, deixa eu ver aqui que tem duas. Alguém falou aqui. Abrir aqui, deixar uma janelinha aqui aberta. Até aqui tudo bem, gente? Tá bom essa velocidade? Às vezes eu falo muito rápido. Então, vamos lá, continuando. Quando eu alimento o indicador real e o indicador pessoal, eu possibilito a emissão de certidão, tá certo? Beatriz, exatamente. Então, eu tenho o livro aqui no material de vocês, a gente tem até identificado, ó, o livro 3, o livro 4, tá? Vocês podem fazer a revisão na página 87. Eu tenho o livro 4, indicador real, e o livro 5, indicador pessoal, tá certo? O indicador real é o resumo de todos os imóveis que estão registrados naquele cartório. Não é de todos os imóveis da circunscrição, porque eu posso ter imóveis na circunscrição, mas que não sejam ainda registrados, tá bom? Então, o indicador, no caso, o 4, indicador real, eu vou ter todos os imóveis registrados naquele cartório. E no livro 5, eu vou ter todas as pessoas que figurem direta ou indiretamente nos demais livros do cartório. Então, não necessariamente só proprietários. Então, livro 3, por exemplo, que não gera propriedade do imóvel, mas ele está registrado. Então, uma pessoa que tem um pacto nupcial registrado, ou tem uma cédula de crédito registrada, se eu der a busca no nome da pessoa, eu vou achar também esse registro do livro 3. Por isso que no indicador pessoal, eu tenho todas as pessoas indicadas nos demais livros da serventia, tá certo? E aí, passando para as certidões, a gente deu uma aula sobre certidões, né, na semana passada, mas infelizmente não ficou gravada, essa aqui já está sendo gravada, tá? E vocês têm disponíveis no YouTube, naquela relação que eu deixei, aulas sobre livros, uma aula especificamente sobre livros, uma aula especificamente sobre certidões e uma aula especificamente sobre títulos registrais, tá certo? E aí, sobre certidões, vamos ver aqui algumas revisões. A certidão, ela pode ser requerida por qualquer pessoa, independente de motivação. Ela pode ser requerida verbalmente, mas normalmente o cartório, ele é obrigado a emitir recibo, está lá no artigo 30 da 8935, não é verdade? Então, na hora que a pessoa solicita uma certidão, essa certidão, esses dados que eu estou verbalizando, eles acabam sendo materializados no recibo. Então, tem que ter muita atenção a esse recibo, porque se eu estou pedindo o imóvel 355, é diferente do 350. Então, se eu digo uma coisa e a pessoa do cartório erra, a certidão vai sair errada. Então, a gente precisa conferir esse recibo, certo? Porque, normalmente, os cartórios já pedem para a gente assinar o recibo. Ao solicitar a certidão, eu também vou pagar os emolumentos. E o cartório vai ter 5 dias para emissão dessas certidões.
Se ele, por algum motivo, atrasar, ele precisa justificar, porque se esse retardo, essa demora causar prejuízo às partes, ele vai ter que ser responsabilizado por este prejuízo, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais. As certidões, após a sua emissão, elas possuem um prazo de validade de 30 dias para fins de lavratura de escritura pública. Para os demais casos, a lei não prevê, mas utiliza-se por analogia esses 30 dias para todas as finalidades em que a certidão circula. Os atos lançados na matrícula não têm prazo de validade. Comprei um imóvel, registrei, aquele registro é válido para sempre, até eu vender o bem. No entanto, a certidão que informa que eu sou proprietário, essa possui 30 dias de validade, tá certo? Então, é só uma forma de controle para que as pessoas não fiquem com certidões muito antigas, porque pode acontecer de um título ser apresentado que não seja necessariamente pela parte, que a parte até desconheça a existência desse título, por exemplo, uma ordem judicial, em um processo que a pessoa seja rével. Então, pode lá ter uma indisponibilidade do bem, onde a pessoa não saiba que aquela indisponibilidade existe, tá certo? Então, por isso que a certidão possui validade de 30 dias. Eu posso descobrir o registro de um imóvel pelo endereço do imóvel, eu posso pedir uma certidão já indicando qual o registro que eu quero, qual a matrícula que eu quero, qual a transcrição que eu quero. Então, se eu já sei qual é que eu quero, já posso indicar a matrícula exata. Ou eu posso indicar o endereço do imóvel para que o cartório procure qual é essa matrícula. Ou eu posso dar o nome da pessoa e o cartório procurar quais são os bens daquela pessoa, tá certo? Eu falei para vocês que esses livros, eles são alimentados à medida que as pessoas buscam o cartório, certo? Então, se eu, Darlene, for proprietária de um imóvel, mas eu não levei o registro para o cartório não tem como saber que eu sou a proprietária, certo? Então, esses dados, eles podem ser incompletos ou imprecisos. Isso é erro do cartório? Isso pode gerar uma responsabilidade para o cartório? Outro assunto que a gente também já estudou, não é? Responsabilidade civil do registrador e notário. Não. Se ele não recebeu o título para alimentar seus livros, ele não pode ser responsabilizado por uma falta de informação. Mas, se ele recebeu o título e ele não anotou nos livros, aí ele será responsabilizado sim. Por quê? Porque a Lei 6.015 estabelece que as certidões, elas devem ser emitidas de forma completa. Como é essa forma completa, professora? Completa com tudo que as pessoas já apresentaram ao cartório, tá certo? Até aqui tudo bem, gente? Me diga alguma coisa. Então, a gente, quando vai dar busca no cartório, é muito legal, é muito importante, se a gente tiver dados do indicador real e do indicador pessoal, a gente juntar as informações. Então, por exemplo, eu quero saber dos imóveis da Darlene, mas eu quero saber um imóvel dela que fica na Desembargador Moreira. Então, eu junto as duas informações, porque o cartório ele vai buscar se a Darlene tem um imóvel que não é na Desembargador Moreira, não é o que eu quero. Então, o cartório já descarta. Se eu der só o nome da Darlene, vai sair de certidão todos os imóveis. Se ele tiver um que não diz Desembargador Moreira, mas diz assim, uma rua sem denominação oficial, mas o cartório, quando analisa, vê que é nas proximidades, que é naquele bairro que eu estou querendo saber, ele já vai dar a certidão. Porque pode estar desatualizada, por inércia da parte, mas é o imóvel que aquela outra pessoa está querendo aquela informação. Deu para entender, gente? Então, a gente ajuda o registrador com isso. É o que acontece nas chamadas certidões de usucapião, onde a gente precisa apresentar, além do requerimento, nesse caso não vai ser um requerimento verbal, a gente vai precisar apresentar uma planta de situação e um memorial descritivo, né, que fala a redação daquele desenho, né, técnico, e o registrador, ele vai dar a busca no indicador real, não só pelo imóvel usucapiendo, mas também pelo endereço dos vizinhos e o nome dos vizinhos. Então, às vezes, pode ele não achar o imóvel que está sendo usucapido, mas já achar o registro do imóvel vizinho. E pelo registro do imóvel vizinho, o registrador pode retroagir os títulos anteriores, princípio da continuidade, e pelos títulos anteriores, pode ser que ele descubra de onde veio aquele
registro daquele imóvel que está sendo escapido, tá certo? Por isso que é importante no escapião apresentar a planta, memorial descritivo, por isso que essa certidão é uma certidão mais cara, e por isso que essa certidão também, ela tem um tempo maior para que ela possa ser emitida. Eu queria saber se vocês já viram algum dos vídeos do YouTube, principalmente sobre esses assuntos. Estou aqui, certidões, estou só passando aqui. Falando aqui ainda na revisão, a questão das certidões narrativas ou certidões negativas de ônus, né? Narrativa é a narração que os próprios atos das certidões já trazem. E negativa de ônus é quando você lê os atos e não vê nenhum ônus. Não necessariamente tem que ter o nome, certidão narrativa lá em cima ou certidão negativa, tá certo? Uma matrícula de uma folha só que você leu e você não vê ônus, ela é negativa de ônus, tá? E eu posso ter uma certidão que se chamada simplificada. E aí é quando eu realmente tenho uma matrícula muito extensa, muito grande, e eu solicito ao cartório que o cartório me diga as principais informações. Então, nessa certidão simplificada, o que é que o cartório vai dizer? O cartório vai dizer assim, quem é o proprietário, em que registro ele adquiriu, de que forma, qual é o imóvel, ou seja, o imóvel na abertura da matrícula podia ser um terreno e depois foi construído uma casa, então já vai sair a casa nessa certidão simplificada, quem é o proprietário, e se há ou não ônus, tá? Mas essa certidão simplificada, lembrando, ela vai ser emitida quando eu tiver uma matrícula muito extensa, ou seja, uma matrícula que tem muitos atos, tá certo? Certidão vintenária, centenária, cinquentenária é uma certidão que conta X anos do imóvel, e aí eu dei até um exemplo aqui do material prático de vocês, que eu posso ter uma certidão vintenária que seja uma única matrícula, que a própria matrícula já conte a história de 20 anos do imóvel. Então, aí na página 18 a 20 do material prático, a gente tem uma matrícula, tá? Que ela foi aberta em 1991, portanto, ela já tem mais de 20 anos de história do imóvel em 3 folhinhas, tá certo? Então, vai depender muito de cada imóvel, da história de cada bem, tá certo? E aí, gente, essa foi a nossa revisãozinha, para quem não assistiu às outras aulas, tá? E a gente vai falar hoje sobre a questão dos títulos apresentados ao registro, tá? Então, esses títulos, gente, eles podem ser judiciais ou administrativos, tá? Judiciais, qualquer ordem judicial. Hoje, nós temos processos, da mesma forma que hoje nós temos livros físicos e livros digitais, nós temos também, no caso de processos judiciais que são ainda físicos, e processos virtuais. Os processos virtuais, eles têm uma autenticação que é feita eletronicamente. As assinaturas são eletrônicas e a confirmação é via internet, tá certo? E aí, gente, essas ordens, né? Quando o processo ainda é físico, é necessário que seja levado ao registro imobiliário um mandado original, selado, se for o caso, né? Porque eu posso receber ordem de qualquer lugar do país para aquele imóvel. Então, imagina uma falência que ocorra em outro estado, certo? Então, eu vou ter que ter esse documento de outro estado e vai caber ao registrador checar a legitimidade desse documento, tá? Então, falando em títulos apresentados ao cartório, cada tipo de documento tem seus requisitos. Às vezes tem uma lei específica para esses documentos. Então, por exemplo, um contrato de alienação fiduciária. Alienação fiduciária vai ser um tópico de uma outra aula nossa, tá? Então, hoje é só a parte geral, falando sobre os títulos em geral. Então, os títulos em geral, eles devem ser apresentados, gente, em original, certo? Esses títulos, em geral, eles não ficam arquivados no cartório. O cartório, quando eles são públicos, tá certo? Então, uma escritura pública, uma escritura que foi feita no cartório de notas. O cartório de notas também tem fé pública. O cartório de notas tem lá arquivada aquela escritura. Então, na hora que o registrador analisou a escritura, viu que preencheu todos os requisitos legais
e lançou aquele ato da escritura pública na matrícula, significa dizer que aquela escritura, ela é eficaz, ela produz todos os efeitos jurídicos devidos. Então, lá na matrícula do imóvel, ela vai produzir efeitos jurídicos. E na matrícula, se vocês analisarem, peguem um exemplo depois, se vocês quiserem olhar, por exemplo, esse da página 18, mesmo exemplo que eu utilizei, do material prático, tá? Tem o R2 aqui embaixo, certo? Que vai falar o que nesse R2? Nos termos da escritura de permuta, datada de 27 de março de 91, lavrada em notas do cartório Martins desta capital, no livro 286, folha 347, fulano adquirido cicrano. Então, aqui, ó, quando ele diz livro 286, folhas 347, essa escritura que está aqui descrita não está arquivada no registro imobiliário, certo? Ela é lançada, os dados são vistos e depois ela é devolvida à parte, tá certo? Então, os títulos que são natureza pública, eles são sempre devolvidos à pessoa, ao requerente. Nessa devolução, vai constar lá um carimbo do protocolo. Lembra que a gente falou do livro de protocolo? Por isso que eu fiz essa revisãozinha hoje. Vai constar o carimbo dizendo os atos que foram praticados. Então, se a gente pegar aqui um exemplo de escritura pública, ó, na página 50, tem uma escritura pública, tá? Que ela tem 4 páginas, 50, 51, 52, 53. Na página 53, vocês vão ver, isso aqui que está até de amarelo, é o protocolo. Então, os títulos, quando são apresentados ao registro imobiliário e são registrados, tem lá um carimbozinho que vai dizer o ato que foi praticado, em que data foi praticado. Então, quando alguém apresentar um documento para vocês, isso é muito comum, alguém vai chegar para vocês e vai dizer: essa minha escritura tem valor? Meu filho, meu registro do imóvel está ok? Primeira pista é olhar se no documento tem o carimbo do registro imobiliário. Então, isso pode ser um mandado judicial, tá certo? E aí eu falei aquela história dos processos eletrônicos e dos processos físicos. Por quê? Porque no processo eletrônico vai só uma cópia mesmo, aquela impressão. Por quê? Porque a autenticação vai se dar via internet, ok? Então, você vai olhar nesse documento dessa pessoa que lhe perguntar se tem o carimbo do protocolo. Se tiver o carimbo do protocolo, é um forte indício de que aquele documento está registrado. Professor, então, se não tiver o carimbo, não está registrado. Não é assim. Imagina se a pessoa proprietária desse imóvel, dessa escritura que eu estou mostrando a vocês, que tem, nesse caso, o carimbo do protocolo, mas se a pessoa perdesse esse documento, fosse extraviado, ela poderia pedir uma segunda via no cartório de notas. E essa segunda via, apesar de já ter sido registrada a compra e venda na matrícula do imóvel, nessa segunda via, por óbvio, não vai ter o carimbo do registro imobiliário. Por quê? Porque é uma nova via do documento. Tá certo? Então, tem que ter um cuidado. Para vocês terem uma ideia, tem um processo judicial que nós acompanhamos de um determinado cartório, que o autor, ele requer uma indenização do cartório de registro de imóveis, dizendo que o cartório não informou que o imóvel mudou de zona e que já tinha uma matrícula aberta em outra zona. Só que a gente conseguiu ganhar essa ação só com artigos da Lei 6.015 que falam sobre protocolo. Que é exatamente dizendo isso, essa informação geral que eu estou dando para vocês nessa aula de hoje, nós ganhamos uma ação só com essas informações, só com o saber que os títulos voltam com carimbo de protocolo. Então, o autor dessa ação estava dizendo que desconhecia que a matrícula tinha sido aberta. No entanto, ele requereu a abertura de matrícula com uma cédula de crédito pedindo financiamento. E os financiamentos só são liberados quando a pessoa apresentar ao banco a cédula com o carimbo do protocolo e a certidão do registro imobiliário com a publicidade do ato que foi solicitado. Então, com essa informaçãozinha que eu estou dando para vocês hoje aqui, a gente ganhou uma ação judicial. Então, você sendo juiz, você pode julgar com base na informação como essa, tá certo? E aí eu quero lançar um desafio para vocês, que vocês leiam a Lei 6.015 e vejam esses dispositivos que a gente está falando na aula de hoje, tá certo? Eu vou até depois colocar como o trabalho
lá na parte de trabalhos no Unifom Online para vocês, para que vocês exercitem, tá? Esses trabalhos, gente, não são para nota, por enquanto, né? A gente vai ter aí a V2, mas por enquanto não são só para que vocês exercitem, para vocês se forçarem a estudar, ter um horário de estudo, tá certo? Então, vamos lá. Regras gerais, então, os títulos são apresentados, são colocados o carimbo do protocolo, e depois de ser realizado, eles são devolvidos para as partes, tá certo? E aí, gente, o que tem mais aqui com relação aos títulos? Quais são os títulos que vão ficar, então, professora, arquivados no cartório? Porque lembra no artigo 30, dizia que o registrador ele tem a obrigação de cuidar dos documentos que são arquivados? Todo documento particular, certo? Então, assim, contrato particular de compra e venda lavrado na Caixa Econômica Federal, que é um título muito comum nos cartórios, tá? Esses financiamentos imobiliários. Então, esses documentos são feitos nos bancos. Então, são documentos particulares, porque não tem a participação do tabelião de notas, certo? A lei estabelece que esses documentos, eles podem ser registrados. Esses documentos, por serem particulares, eles ficarão uma via arquivada no registro imobiliário, tá certo? E aí, como é que é feito, então? Uma via fica no registro imobiliário e uma via também é devolvida para a parte. Então, professora, no caso do documento particular, eu preciso apresentar mais de uma via? Sim. Normalmente, esses documentos são apresentados em 3 vias. Uma via fica no cartório, uma via vai para o comprador e uma via vai para o vendedor. E se eu tiver uma instituição financeira, eu terei 4 vias. Por que, professora, esse documento vai ser em 4 vias e a escritura pública é uma via única? Porque a escritura, eu tenho como localizar ela depois. Quem quiser uma via dela, vai ao cartório de notas e tira uma via dela. No caso do instrumento particular, se esse documento foi extraviado, se todo mundo perder suas vias, não tem como reconstituir. Só tem como reconstituir se as pessoas assinarem novamente esse documento. Então, por isso, o legislador teve o cuidado de dizer o quê? Registro de imóveis, quando o documento for particular, mesmo que ele seja apresentado em uma única via, professor, então ele pode ser apresentado em uma única via? Pode. Só que o que vai acontecer? Aquela única via apresentada vai ficar arquivada. Então, o comprador não vai ter a via dele, o vendedor não vai ter a via dele, a instituição bancária não vai ter a via dele. Então, o único documento, se ele for apresentado em uma única via, essa via vai ficar arquivada no cartório de registro de imóveis. E pelo menos esta via tem que ser original. As assinaturas em original, certo? E os instrumentos particulares têm mais uma outra exigência. É necessário que se reconheça a firma de todas as pessoas que assinaram aquele documento particular. Exemplos de documento particular, além dos contratos, os requerimentos. Requerimento, quando eu requero que dê publicidade do meu casamento, que dê publicidade de uma construção de uma casa. Aqui no material de vocês, tem modelos de requerimento. Deixa eu ver se eu acho aqui um, para que depois vocês possam olhar. Ó, tem 3 modelos de requerimento aqui. Na página 39, na 40 e na 41. Esses requerimentos, gente, é como se fosse um pedido ao cartório. Então, eu não preciso fazer naquele formato de petição, colocando doutrina, jurisprudência, colocando a legislação, não precisa, é bem objetivo. Ele vai necessitar que você enderece o documento. Para qual cartório você está endereçando? Primeira zona de registro de imóveis, segunda zona de registro de imóveis. Então, primeira coisa eu vou ter aqui o endereçamento. Depois eu vou ter aqui o quê? A qualificação da parte. E o pedido, eu quero o quê? Eu quero averbar a construção de um imóvel na matrícula número tal. Então, eu tenho que identificar aonde eu quero que seja produzido aquele ato registral. Aí eu vou datar, eu vou assinar e eu vou reconhecer a firma porque é um documento particular, tá certo? Então, eu vou reconhecer a firma e já chego no registro imobiliário, porque é reconhecida. A gente tem aí uma lei, a lei de desburocratização, que permite que o registro imobiliário, ele, mediante a apresentação do documento da parte,
Mesmo que o registrador ele não tem competência para reconhecer firma. Então, ele não tem competência para reconhecer uma firma para você levar o documento para outro lugar. Mas para reconhecer a firma de um documento para ser utilizado lá mesmo, essa lei, ela permite isso. Na prática, os registros imobiliários, a maioria não fazem. Eles pedem que a pessoa vá reconhecer firma em outro lugar. Por quê? Porque ele não quer se responsabilizar pela autenticidade dessa assinatura. Ele poderia fazer, tá certo? Porque isso obedeceria ao princípio da eficiência. Evita da pessoa, foi ao registro imobiliário e depois vai ter que ir no cartório de notas, reconhecer a firma e voltar para o registro imobiliário, certo? Aquelas pessoas que não conhecem, que não sabem, que chegou lá no cartório para pegar uma informação. Se eu quiser ser eficiente, eu estou no cartório, o que é que eu faço? Você está querendo criar verbal casamento. Você está com sua certidão de casamento aí? Estou. É original? É. Pois me dê aqui, eu tiro uma cópia. E, esse requerimento aqui é padrão. Então, eu já trabalhei no cartório onde a gente fornecia o requerimento padrão de tudo. Existem pedidos mais complexos, como unificação, desmembramento, loteamento, coisas que, efetivamente, você tem que ter alguém especialista para preparar essa documentação, porque vai exigir mais coisas. Não dá para fazer na recepção do cartório, mas da publicidade de um casamento, da publicidade de um CPF, construção, demolição, isso o cartório pode dar um modelo padrão, onde as pessoas assinem e reconheçam a firma, tá certo? Então, instrumentos públicos, todos os títulos eles devem ser apresentados em original. Os particulares, uma via ficará arquivada. Se eu só tiver uma via, ela vai ficar arquivada. Professora, essa via que ficou arquivada, se no futuro eu precisar de uma cópia desse documento, o cartório, pelo número do ato que foi praticado, ele arquivou esse documento e ele pode lhe dar uma cópia desse documento. A cópia desse documento não é uma cópia autenticada. Como eu disse para vocês, o registrador ele não tem competência para autenticar cópias. Na 8935, lá no artigo 6º, 7º, 8º, tem as competências do tabelião de notas, né? E a gente vê que a competência é do tabelião de notas em autenticar documentos, certo? Mas o registrador, como ele arquivou essa certidão, esse título particular, ele pode tirar uma cópia e ele vai emitir um documento para a parte. Que documento vai ser esse? É uma certidão. Professora, mas é uma cópia igualzinha do contrato. Essa cópia, ela tem força de certidão. Ele está dizendo o quê? Eu certifico que esse documento, ele foi apresentado e ele está arquivado nesse cartório. Entenderam? Então, o valor dessa cópia que o cartório vai lhe dar é o valor de uma certidão. As certidões, elas são cobradas como? Ela tem um valor padrão e tem um valor de acréscimo por cada folha excedente. Então, se você tem um contrato de compra e venda que tem 50 páginas, vai ser bem cara essa certidão. Muito cara. Então, a gente indica o quê? Que toda vez que a pessoa for levar um instrumento particular para o cartório, ela leve sempre mais uma cópia. Então, o original vai ficar no cartório e a cópia pode ser devolvida para a parte com carimbo do protocolo. Então, pelo menos você fica com essa cópia devolvida no momento que o ato for praticado, tá certo? Gente, vocês têm algum questionamento a fazer? Então, essas são as regras gerais sobre os títulos apresentados no cartório, tá? Mais detalhes vocês vão ter lá na aula do YouTube sobre os títulos dos títulos. Eu queria muito que vocês assistissem essas aulas. E a gente se encontra, então, na quarta-feira, tá? Nesse mesmo horário, nessa mesma metodologia, para tirar um pouco de dúvidas, tá? Sobre os vídeos. Então, os vídeos lá já estão completos, né? As aulas foram bem elaboradas, editadas e tal. E aqui é uma conversa, um bate-papo, realmente, para que a gente possa se ver, interagir e a gente possa tirar alguma dúvida de vocês. Alguma dúvida? Eu acho que eu não consegui ligar os microfones, né, gente, de vocês. Ou vocês que desligaram mesmo? Me digam aí. Tá certo, Beatriz, obrigada. Pois se quiserem participar, falem. Eu queria muito ouvir vocês também, né? Deixa eu ver aqui, quem tá aqui. Hein, Jade, Tiago, alguma dúvida? Beatriz. Então, vamos lá, gente. Então, por hoje é só. Já que vocês não querem participar, perguntar nada.
E na próxima aula a gente vai falar, quarta-feira, a gente ainda continua com títulos, tá certo? E a gente vai falar de atos registrais especiais. Então, eu queria muito que vocês vissem a aula, tá? É uma aula, assim, mais ou menos de meia hora só, mas muito legal essa aula, que eu disponibilizei os links no YouTube, onde eu falo sobre os títulos e sobre os atos. Então, na próxima aula a gente vai falar, por exemplo, professora, quais são os documentos que eu faço uma averbação de demolição, uma averbação de desmembramento, uma averbação de unificação, tá certo? Então, a próxima aula são registros especiais. E aí, eu não vou estar revisando mais o que a gente revisou hoje. Hoje eu dei uma revisadinha, só para a gente poder deixar gravada, para o pessoal que não assistiu a última aula e que eu não tinha conseguido gravar a última aula, tá certo? Então, na próxima aula, a gente vai continuar ainda falando sobre os títulos, tá certo? E sobre os atos registrais especiais. Então, a gente vai falar dos títulos de cada um desses atos registrais especiais. Se quiserem ler no livro logo essa matéria, então vejam o vídeo, leiam o livro e venham quarta-feira já cheio de coisas para a gente poder conversar, tá? Pensem que vocês estão indo para a aula, vocês precisam criar esse hábito como se estivessem indo para a aula, inclusive se preparar para estar no local onde eu possa ver vocês, arrumadinhos, sem estar de pijama, deitado na cama, tá certo? Ligando a câmera, ligando o microfone para a gente interagir, certo? Isso é bom para a cabeça da gente, para esse momento que a gente está enfrentando, tá? A gente está tendo que se reinventar, é uma metodologia nova, para que realmente vocês tenham um melhor aproveitamento. Isso vale para todas as aulas que vocês estão tendo, tá certo? A gente precisa criar esse compromisso, porque se fosse aula normal, vocês não estariam na sala de aula, então façam de conta que vocês estão na sala de aula. Só que essa sala de aula na minha varanda, tá bom? Muito obrigada por vocês que vieram. Então, para vocês lerem, ó, página 99... até a página 109, tá bom? Então, da 99 a 109, pouquinhas páginas, dá para vocês lerem rapidinho, e aí dá para ler deitado, se quiserem. Mas na quarta-feira a gente se encontra, então, nesse mesmo horário, às 9 horas, para a gente falar um pouco mais sobre os atos registrais especiais, tá certo? Tchau, gente, bom dia, até a próxima!